terminei meu mate. Numa segunda de manhã, mateando e estudando. Tem programação melhor? Não, né? É só uns minutinhos para você parar, me escutar e aprender sobre contabilidade. Então, hoje vamos dar continuidade sobre o assunto balancete de verificação. Vimos de uma forma rápida como que é e o que é o balancete de verificação. Retomando que o balancete de verificação é um instrumento que ajuda a contabilidade na verificação dos débitos e créditos, para quando chegar no fim do mês nós não termos que voltar lá desde o início e não sabendo aonde está o erro. Então, como o próprio nome diz, é para verificar se ocorreu algum erro nos débitos e créditos. Esses débitos e créditos vêm lá, os valores dos débitos e créditos vêm lá dos razonetes. Então, o balancete de verificação é feito após a abertura e os lançamentos dos valores nos razonetes. Aí, dos razonetes, nós passamos para o balancete. O balancete tem algumas formas de elaboração dele. Então, agora, vem comigo que eu vou te mostrar como que ele é feito. Então, temos aqui as tabelas do balancete de verificação, certo? O nosso balancete de verificação, ele pode ser de várias maneiras, certo? Mas a que mais a gente utiliza é uma com 4 colunas e outra com 2 colunas, correto? A de 4 colunas, o que contém nela? As contas, que são todas as contas que nós abrimos, os razonetes, todas elas vão aparecer, com exceção ao ARE. Vocês lembram do ARE, que é a apuração do resultado do exercício, que é onde a gente leva todas as contas de receitas e despesas na hora do encerramento? Então, esta nunca vai aparecer no balancete de verificação. Outra conta que nós temos que ter um cuidado, um olhar especial, é o lucro ou prejuízo acumulado, que é a conta final, a conta que realmente vai nos dizer se tivemos um lucro ou um prejuízo no mês, que faz parte do grupo do patrimônio líquido que aparece no balanço. Esta conta vai aparecer no balancete se tiver saldo no mês passado, se tiver no balanço patrimonial do mês passado. Se ela não tiver saldo do mês passado para este mês, não irá aparecer no balancete. Então, são duas contas que nós temos que ter uma atenção especial. Agora, as outras, todas que nós abrimos os razonetes, todas vão aparecer no balancete, independente qual forma nós vamos utilizar do balancete, certo? Aqui então, na primeira, vou mostrar para vocês. Este balancete de cima tem as 4 colunas. A primeira coluna são as contas, então eu vou elencar as contas em ordem. Primeiro, contas do ativo, depois passivo e patrimônio líquido, após receitas e após despesas, certo? Então, colocamos todas as contas em ordem. As outras 2 colunas, que são essas aqui, é o movimento. O que é o movimento? É o movimento dos razonetes. Tudo que eu debitei no lado do razonete e tudo que eu creditei no lado de cada razonete, de cada conta. Por exemplo, se eu tenho a conta caixa, vou anotar aqui caixa e vou ver tudo que eu somei no lado do débito do razonete. Somei 10 mil no lado do débito, vou colocar os 10 mil no lado do débito. E no lado do crédito tem uma soma de 2 mil, vou colocar a soma de 2 mil no lado do crédito, certo? Isso eu vou fazer em todos os razonetes que eu elencar aqui no balancete. Somo tudo que eu tenho no lado do débito, coloco no débito do movimento. Somo tudo que eu tenho no lado do crédito, coloco no crédito do movimento. Isto em todas as contas. Agora, essas outras 2 colunas aqui é o saldo, ou seja, é a diferença do débito e crédito do movimento, certo? Então, o saldo, tenho 10 mil de débito do caixa e 2 mil de crédito do caixa. Então, o meu saldo ficou 8 mil. Então, é um menos o outro.
8.000 de débito, certo? Por que de débito no saldo? Porque lembrando, detalhes, contas do ativo são devedoras, então vai ficar a diferença no lado do débito. Contas do passivo e do PL são credoras, então a diferença vai ficar no lado do crédito, diferença é o saldo, certo? Contas de receita vai ficar no lado do crédito, porque receitas sempre são creditadas. E contas de despesa é no lado do débito, porque despesas são sempre debitadas, correto? Então, isso aqui a gente tem que ter em mente e não podemos nos esquecer. Então, caixa, o movimento débito de 10.000, crédito de 2.000. Então, o meu saldo vai ser 8.000 de débito. Saldo é a diferença do movimento. As contas do ativo vai ficar a diferença nos devedor, as do passivo no credor. Receita, diferenças no credor e despesas no devedor, certo? Feito isso com todas as contas, lá no final nós vamos ter o total, certo? Esse total, o débito e o crédito do movimento, tem que fechar o mesmo valor. A soma da coluna do débito e a soma da coluna do crédito tem que fechar o mesmo valor para o nosso balancete estar correto. O saldo, as duas colunas do saldo, é a mesma coisa. A soma do débito tem que fechar o mesmo valor com a soma da coluna do crédito, tá? Só que um detalhe, a soma do movimento vai ser diferente da soma do saldo, mas as colunas de débito e crédito de cada um, entre si, tem que fechar o mesmo valor. Por que isso? O equilíbrio da contabilidade. Nunca vou cansar de dizer equilíbrio. Débito e crédito, mesmos valores tem que fechar. O equilíbrio. Balanço patrimonial, ativo, passivo e PL, fechar o mesmo valor por causa do equilíbrio, certo? Então, esse balancete é um dos mais utilizados, onde nós temos o movimento dos razonetes e depois o saldo, correto? O outro mais utilizado, que a gente vê aí bastante em livros, em literatura, né, em didática, é um balancete só com o saldo, certo? Só com a diferença dos razonetes. É a mesma sistemática do anterior que eu mostrei para vocês. As contas elencadas por ordem, ativo, passivo, PL, receita e despesa, e saldo, só que aqui no saldo a gente vai botar direto a diferença de razonete, de cada razonete. Por exemplo, usando o mesmo exemplo de cima, o caixa, o saldo é 8.000, então eu vou botar o 8.000 de débito direto e nada no crédito, certo? Então aqui eu vou botar direto a diferença de cada razonete. E vou fazer isso com todas as contas de todos os razonetes. No final, a mesma sistemática, o total. O saldo do débito tem que fechar com o mesmo valor do saldo do crédito, certo? Então, aqui são dois exemplos mais utilizados, mais comuns, que eu utilizo e que eu explico para os nossos alunos em sala de aula também, tá? Você entendendo a sistemática do balancete, você consegue se deparar com qualquer um desses exemplos ao fazer, correto? Vou relembrar vocês novamente que o balancete é um relatório, não é obrigatório, é um instrumento de ajuda para a contabilidade. E ele também nos sistemas de contabilidade sai pronto, sai feito, eu só vou conferir, tá? Mas se eu não souber o que significa esses débitos, esses créditos, da onde vêm esses valores para os balancetes, eu não vou saber interpretar esse instrumento de ajuda, certo? Como tudo o resto que nós vimos aqui na contabilidade. Se eu não souber interpretar, aprender a sistemática na prática, não me adianta nada os programas fazerem tudo para mim, porque eu não vou saber achar o erro e não vou saber corrigi-lo depois, certo? Então, aqui está o nosso exemplo de como funciona o balancete de verificação.